Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, a nossa aula de hoje é uma aula de ciências e nós vamos fazer o nosso Revendo o que Aprendi, que vai da página 94 até a página 97, tá? Então a gente vai colocar na página 94 e quando eu falo em Revendo o que Aprendi, eu estou fazendo o quê? Uma revisão da unidade que nós acabamos de estudar. E aí, nesse Revendo o que Aprendi, começa assim, olha, para observar as fotografias e classificar as plantas em terrestres ou aquáticas, tá? Então, olha só, vamos recapitular um pouquinho essa parte aí de plantas terrestres ou aquáticas. Terrestres, aquelas que têm o quê? Que são fixas no solo, né? E as aquáticas são aquelas que vivem sobre a água, tá? E ainda tem aquelas plantas que vivem sobre outras plantas, que nós dizemos que são plantas aéreas. Não que elas voem, mas que elas o quê? Que elas crescem, nascem, se reproduzem em troncos de outras árvores, tá? Então são chamadas de plantas aéreas, que não é o caso da gente colocar aí nessa questão, tá? A gente só vai colocar se elas são terrestres ou aquáticas. Na segunda questão, nós temos aí três imagens, né? Vocês vão escrever o nome da parte indicada pela seta em cada planta. Depois escreva o número que indica a função dessa parte. E aí nós temos aí, ó, na primeira figura, que é essa bem aqui, ó, crianças. Vamos lá ver. Na primeira figura, que é essa bem aqui, a seta está indicando para onde? Pro caule, que pode ser também caule ou tronco, tá? No segundo, tá indicando, a setinha tá indicando para onde? Para flor. E no terceiro, tá indicando para onde a setinha? Pro fruto, tá? Então, olha só. Número 1 é o responsável pela reprodução da planta. Qual é o órgão que é responsável pela reprodução da planta? É a flor. Aí vocês vão colocar lá flor e o número 1 do lado. Número 2, responsável por proteger e auxiliar na dispersão das sementes. O que é que guarda as sementes? É o fruto. Aí vocês vão colocar lá fruto e do lado o número 2. E no número 3 está escrito assim, ó, responsável pela sustentação da planta, além do transporte de substâncias, né? Que é o quê? Que é o caule. E lá embaixo está dizendo assim, olha, que outras partes de uma planta pode ter? Então, eu já coloquei lá em cima que ele tem o quê? O caule, a flor e o fruto. Tá faltando o que aí? A raiz, as folhas e as sementes, né? Porque nós sabemos que as plantas, elas têm o quê? 6 partes, tá? Inclusive a semente. Aí nós vamos passar agora para a página 95. Na página 95, nós temos um pequeno texto, tá? Tá dizendo assim, olha. Nesse texto, a personagem é uma semente. Olha lá, vamos gravar isso aí. É uma semente que narra a sua história. Leia-o com atenção e depois responda as questões. Então, vamos agora o quê? Ouvir o texto que a tia Silvia vai ler para vocês, tá bom? Vamos lá. Estava bem no alto quando o vento parou e comecei a cair. Sem conseguir subir novamente, por mais força que eu fizesse. Fui rodopiando, rodopiando, até bater numa coisa dura que me deixou atordoada. Nem sabia onde tinha caído. Logo que pude olhar em volta, vi que estava em cima de uma pedra. Nessa noite, a chuva caiu com vontade e a terra sorveu satisfeita a água que vinha do céu. De novo, cheia de vida, eu tinha minhas hastes prontas para abrirem-se em flores. As folhas preparavam a seiva para alimentar os botões que em breve abririam suas pétalas. E aqui do ladinho nós temos um glossário. O que é o glossário? É aquela parte que tem o quê? As palavras que estão em destaque no texto e os seus significados. E tá lá, ó. A primeira palavra é a palavra atordoado, que quer dizer o quê? Confuso. E seiva, que é aquele líquido que circula pelo corpo da planta, transportando os seus nutrientes. E aí tá escrito assim lá embaixo, ó. Ao perceber que caiu em uma pedra, a semente ficou preocupada.
Por que é mais difícil para uma semente viver em uma pedra? Será que é possível uma semente viver em uma pedra? Eu falei para vocês ainda agorinha que uma planta ela pode viver o quê? Aonde? No tronco de outra planta. Mas viver em uma pedra, não, né? A pedra ela não tem os nutrientes, não é verdade? Olha só. Nesse caso aqui, há algumas exceções, mas a maior parte das plantas, elas necessitam o quê? De solo para se desenvolver, né? No caso do nosso texto aí, a plantinha ela caiu em cima de um muro, né? Mas ela conseguiu com a chuva que caía do céu, né? Com o sol, com o ar, ela conseguiu o quê? Se desenvolver. Vamos ver lá a letra B. Por que as plantas deram graças aos céus pela chuva que caiu? Por que as plantas dão graças pela chuva que cai do céu? Vocês sabem, né? As plantas elas necessitam de alguns elementos para sobreviver. Um deles é o quê? A luz solar, a água, o ar, o vento, né, gente? Tá? Então, nesse caso aqui, por que as plantas deram graças aos céus pela chuva que caiu? Porque a gente sabe que as plantas necessitam de água para sobreviver. E na história que está lá em cima, que a gente leu agorinha, não chovia bastante tempo, né? Então, quando caiu a chuva, as plantas deram o quê? Graças a Deus, porque a chuva caiu. E na quarta questão, está dizendo assim, olha, observe a tirinha e responda a questão a seguir. E aí nós temos nessa tirinha, lembra da tirinha da aula de português? Pois é, voltou aqui de novo, ó. E nessa tirinha aqui, ela tá bem engraçada, que ela tem um sapo, né? Vários sapos comendo vários insetos, que veio ali lá no livro de vocês. Depois, esses sapos aqui, eles morrem. E depois, o que acontece novamente? Os insetos começam a se reproduzir, a proliferar, né? E olha só, considerando-se as relações entre os seres vivos, o que ocorreu na história, né? Aí eu acabei de falar para vocês. Olhem lá no primeiro quadradinho da tirinha. Tinham muitos sapos, né? E os sapos estavam comendo o quê? Os insetos, né? Os mosquitos que apareciam ali. Só que os sapos, no segundo quadradinho, os sapos começaram o quê? A morrer e foram desaparecendo. E na terceira tirinha, lá no terceiro quadradinho, mostra o quê? Que o número de mosquitos, porque os sapos acabaram morrendo, o número de mosquitos começou a aumentar novamente, tá? Então, isso aí é muito preocupante, né, para o meio ambiente. Vamos agora colocar o nosso livro na página 96, tá? Só que aí a gente vai ver essa página 96, crianças, daqui a pouquinho, porque já é o que a gente viu nessa unidade todinha. E também daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa aula amanhã, que vai ser uma aula sobre o folclore, tá bom? Então vocês vão tomar uma água agora, esticar um pouquinho o corpo, como a tia Silvia vai fazer, que a garganta dela também está seca. E daqui a pouquinho a gente volta para estudar a página 96, 97 e conversar um pouquinho sobre a nossa atividade de amanhã, tá bom?